Afinal, por que que muitas vezes a gente faz e as coisas não acontecem? Por que que nós nos esforçamos tanto e o nosso esforço não aparece? Às vezes uma vida, às vezes anos a fio. O que que acontece aí? Na internet, no YouTube, existem muitas pessoas, muitos canais falando sobre prosperidade, como conseguir a prosperidade, como fazer isso. E eu quero trazer aqui uma reflexão para você o seguinte: antes de falar de prosperidade e perseguir essa prosperidade, eu quero te perguntar se você se conhece, se você se entende e se você sabe como você é composto, né? Porque no momento que você entender a forma como você é composto, como o ser humano é composto, como a consciência aí é composta, e como é que você interage, você começa a ver como é que o mecanismo funciona. Vamos lá? Inicialmente, nós não somos apenas esse corpo físico que está aqui. Nós temos um corpo mental, aonde estão as nossas ideias, aonde estão os nossos sites ali, né? Aonde estão aquelas ideias que vêm todos os dias, os projetos, etc. Mas não é só isso. Nós temos um corpo emocional, onde estão as nossas emoções, os nossos registros, tudo aquilo que a gente viveu e nos marcou está ali. E nós temos um corpo energético, que é a emissão da nossa energia, uma energia única, a energia nossa vital, que nos identifica como seres únicos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a minha energia não é igual à tua, não é igual a do João nem da Maria. A minha energia é única. Claro que se eu estiver com medo, a energia de medo pode ser observada. Agora, a energia que eu deixo, aonde eu passo, ela é minha e ela é única. Quando se tem o entendimento de que existe físico, corpo físico, mente, emoção e energia, nós percebemos que não somos um, mas somos sim quatro corpos. E esses quatro corpos, eles não estão aí por acaso. Eles precisam, antes de mais nada, de ser harmônicos entre si. É isso que eu falo de coerência, tá? Precisa ter coerência entre o que você pensa, entre o que você sente, na energia que você emite, na ação que você faz, tá? E o teu corpo sentindo isso. Só que a gente acha assim, ó, meu corpo é meu corpo, eu faço, eu tenho que ter agora pensamentos positivos. Não, não é só isso. Você pode sentar aí e ficar um ano-luz, 100 anos pensando positivo, não vai acontecer nada. Porque o simples fato de pensar positivo não faz uma coerência com os teus sentimentos. Afinal, o que é que você está emitindo? Porque muitas vezes você diz assim, eu quero ter uma vida nova, mas você tem medo. Eu quero crescer, eu quero progredir. Mas você morre de medo do que pode acontecer. Imagina, eu não tenho medo. Você pode dizer isso. Imagina, eu não tenho medo, não tenho nada disso. Será? Será? Eu também dizia isso. Imagina, eu não tenho medo. Crescer todo mundo quer. Não. Eu percebi depois de um bom tempo que não é todo mundo que quer crescer. Até porque crescer exige abrir mão de muitas coisas. Exige abrir mão de situações. E no crescer terão coisas que vão me favorecer e outras não serão tão boas assim. Eu vou ter que abrir mão. Quer ver eu te dar um exemplo? Eu gosto muito de família. Gosto muito.
Filhas, netos, irmãos, sobrinhas, pai. Eu gosto muito. Crescer implica em diminuir esse contato com a família. Ah, mas não precisa. Às vezes vai ser necessário. E você tem que ter essa consciência. E aí eu te pergunto, você está disposta a abrir mão disso? Para fazer esse crescimento e chegar ao teu propósito? Ou não? Você não quer? E a gente não se percebe que tem uma série de coisas que muitas vezes nós não vemos como algo que a gente não quer abrir mão. Eu me deparei com isso e percebi o quanto eu poderia, de repente, dar uma parada aí. Eu fiquei mais de um ano sem ver minha família. Não que eu não visse ela pela internet, etc e tal, mas um ano sem ver presencialmente, em função da escolha que eu tinha feito. Percebe? E as pessoas dizem assim: é, você tem que visualizar a coisa, você tem que colocar um pensamento positivo, tem que ir emoção, e acontece. Uhum. Você está resolvido? Você está resolvida? Aquela mágoa que você tem daquela pessoa, daquela situação, está resolvida? Porque se não tiver, esse mecanismo não vai funcionar. Porque você vai pensar coisas boas, dizer que está emitindo alegria, mas no fundo você não está, porque ainda tem coisa mal resolvida. E a energia que vai sair não é uma energia, vamos dizer assim, harmônica. Ela vai ser dissonante, ela vai estar discrepante. E enquanto isso não estiver alinhado, não vai acontecer. Aliás, eu digo o seguinte: toda vez que você passa por um episódio na tua vida, um episódio que você tem que entender determinadas situações, existe uma coisa muito clara. Toda situação que você vive, anota isso, toda situação que você vive é um aprendizado para você. Se é um aprendizado para você, toda situação você vai encontrar algo, situação, pista, pessoa, que vai te dar um entendimento que você precisa ter para continuar a tua evolução. Se isso ficar mal parado, esse entendimento ele não acontece. Ele vai acontecer aqui, ele vai acontecer mental. E muitas de nós temos o entendimento mental. Imagina, eu sei que foi assim, que foi assado. Não, eu entendi. Eu entendi que aquele era o melhor. Mental, consciente. Este consciente aqui, ele é 5%. O emocional, o inconsciente, aonde estão as nossas emoções, aonde está a nossa história, todas as nossas pastinhas de situações que a gente viveu, corresponde a 95%. É muito fácil a gente trabalhar 5%, mas a decisão não está nos 5%, está nos 95%. Você até pode querer fazer de uma forma, mas se você não sentir, não perceber, você não vai emitir energia e você não vai fazer a ação necessária para a coisa acontecer. Há tempos atrás, eu tive uma lesão financeira, para ser mais exato, em 2008, uma lesão financeira de mais de R$ 1 milhão. Essa situação fez com que eu caminhasse por outros meios, que eu obtivesse outros aprendizados, que eu convivesse com outros grupos. E eu cheguei à conclusão de que, de certa forma, aquela lesão me transformou e fez a pessoa que eu sou. Nossa, uma conclusão, né? Assim. E isto é mental. E eu entendi mentalmente que aquilo aconteceu e eu tive um aprendizado
e me saí a maior, porque hoje eu estou onde estou, etc. e tal. E cheguei a dizer que se eu visse a pessoa que me criou essa lesão, que foi um ex-sócio, eu iria até chegar nele e dizer: obrigada. Essa rasteira que você me deu, eu tive um aprendizado fantástico. Tudo bonito, né? Nossa, maravilhoso. A mente, raciocínio, intelecto, maravilhoso. Então, o episódio aconteceu em 2008, eu falei isso. E eu sempre digo o seguinte: quem pede ao mundo espiritual, leva. Em 2014, eu tive a oportunidade de ver distante a pessoa que me lesou. Eu estava num restaurante, ele entrou, eu estava no mezanino, ele não me viu. Eu olhei. Naquele momento, a minha mente dizia: olha, é o fulano. Você não disse que ia agradecer ele por tudo que você se transformou? Naquele momento, nenhuma célula do meu corpo estava parada. Eu queria gritar, eu queria esmurrar. E os meus sentimentos, enquanto eu dizia, nossa, mas eu consegui, os meus sentimentos diziam assim, você não conseguiu nada, você não combinou comigo. A minha energia, ela fazia assim, os meus sentimentos. Eu estava na frente de uma pessoa que me olhou e disse assim, o que está acontecendo? Você está se transformando. Internamente, mentalmente, na parte consciente, eu sabia o que eu tinha passado, que estava muito melhor. Que o episódio de lesão financeira me levou por caminhos que me tornaram uma pessoa melhor. Mas isso não convenceu o meu emocional, isso não convenceu a minha energia. E eu era ali uma pessoa desalinhada, dissonante. Eu vi claramente o que estava acontecendo. E entendi, sim, que só no momento que você faz esse alinhamento mental, emocional, energético, ação, corpo, quando o entendimento passar por tudo isso, aí sim, você vai poder dizer que entendeu e que pode fazer diferente. A maioria de nós entende aqui. Aqui dói, continua sofrendo. E meu amigo, minha amiga, você está emitindo energia de alegria se você está doendo aqui. Você está emitindo energia de tristeza, energia de dor. E quando nós falamos de energia, nós falamos de vibração. O que você vibra, essa energia que fica no teu corpo, que envolve o teu corpo em formato de algo chamado toroide, tá? Que é algo que sai daqui, volta, vem pelos pés, faz a tua conexão com o universo, a tua conexão com a Terra. Tá tudo ali. Não dá para esconder. Ou você se debate com as tuas emoções e diz, não estou aguentando, ou vai ficar um ciclo de pensamento bonito, emoção dolorida, energia conturbada. Pensamento bonito, emoção dolorida e energia conturbada. Logo, ação distorcida. E não, você não vai fazer as ações necessárias para seguir em frente, para progredir, para prosperar. Não adianta ficar aqui dizendo que você quer prosperar. Ah, se eu quero prosperar. Ah, quero prosperar. E internamente dizendo: será que eu mereço? Até quanto eu mereço? Será que vai ter muito sacrifício? O que você quer? E eu não estou falando de você só, estou falando de mim, estou falando de todas as pessoas. Porque é isso que nós fazemos. Então, mais do que nunca, o que eu quero aqui é começar a organizar as coisas. A primeira coisa que você tem que saber
e precisa saber é: você não é só isso que você é. Você é 4 corpos. Um corpo físico, um mental, um emocional e um energético. O corpo físico dorme todas as noites e descansa. Os demais não. Onde será que eles andam? Ah, o corpo energético, ele vai emitir a energia que está passando pelo teu corpo mental, pelo teu corpo emocional. Então não adianta posar de bonito e de resolvido enquanto as tuas emoções estão distorcidas. A energia que vai sair daí vai espelhar exatamente, tá, o que você está tentando esconder. Ah, muitas vezes nós tentamos esconder que não estamos bem, mas ficamos dizendo que estamos bem. Ah, mas então como é que eu posso mudar? Você pode mudar primeiro entendendo. Primeira coisa. A primeira coisa é você entender o que aconteceu. Aceitar o que aconteceu. E quando eu falo aceitar o que aconteceu, eu não estou dizendo que é para você concordar. Eu estou dizendo que é para você ver como fato. Se o fato aconteceu, se você foi lesada, se você foi traída, se você foi abandonada, esse é o fato. É triste? É, mas é um fato. A forma como você recepciona isso é que vai fazer a diferença. Então, nesse momento, a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é esse novo olhar, essa nova lente. Você não é só pensamento e emoções, como dizem por aí. Você é pensamento, você é sentimento, emoções também, mas você é energia. E você é um corpo físico, claro. E se você não está de forma alinhamento harmônico, você está fora de sintonia com você, com o mundo, com as coisas. Então, o entendimento, ele só vira entendimento quando ele perpassa os 4 corpos. Ao físico também, o físico também. Perpassa os 4 corpos. Muitas vezes, algumas doenças aparecem no final do entendimento, no final de uma compreensão. Mas é como quase não, é uma depuração do que está acontecendo ali. Então eu quero que você pare e pense sobre isso. Me diga se você já viveu isso, se é assim. Quero te pedir também uma coisa. Se você entende que o que eu estou te falando tem fundamento e que pode fazer a diferença nas formas, como dizem aí, de prosperidade, de trazer dinheiro, etc., eu quero te apresentar muito mais esse corpo emocional, esse corpo energético. Esse corpo energético é o que cria uma conexão que você não conhece ainda. Só que é esta conexão que te leva ao teu propósito, à tua prosperidade, a tudo mais o que você quer. Então, esse é o primeiro olhar que eu quero te dar. Mostrar que existe essa lente. Eu vejo o mundo por essa lente. E se eu sou 4, eu não sou apenas pensamento e sentimento. Eu tenho energia. E isso pode estar bagunçado. E essa energia está virada. E você nem está sabendo. Se você entende que é assim, se você entende que você tem uma energia vital e que essa energia te identifica nesse universo, eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, porque eu quero trazer cada vez mais situações assim. Tá na hora da gente ver quem a gente é, sem esta coisa de agora é só isso, agora é só aquilo. Não, nós não somos pedaços, nós somos um todo, tá? E esse todo se comunica o tempo inteiro. E é isso que eu quero te mostrar. E você vai ver aonde existe o canal que te aproxima dessa prosperidade
de que forma você chega até ela, de que forma você realiza os entendimentos. E por que que esta sintonia entre pensamento, sentimento, energia, ação e corpo tem que estar muito bem alinhada. Eu te espero aqui e te peço desde já que curta, comente, para que o YouTube possa dizer que aqui tem um material que pode ajudar e trazer luz e esclarecimento para algumas pessoas. Eu te vejo no próximo vídeo.